Olá pessoal, prontos então para aquela breve retomada do nosso último encontro. Lembra que nós fizemos um experimento, com formas geométricas sobre um chassi radiográfico. Essas formas geométricas eram confeccionadas de materiais diferentes, alumínio, ferro, chumbo, e nós tínhamos uma escada, com degraus confeccionados de ferro. O que nós obtivemos? Esse resultado aqui, uma imagem radiográfica cheia de contraste, para o alumínio, para o ferro, para o chumbo e para o nosso degrau. Bom, lembram do que é o contraste, O contraste é a diferença entre tons de cinza, E aí nós acrescentamos um novo conceito. Quando um tom apresenta um grau de enegrecimento, essa diferença, então, entre graus de enegrecimento nos dá o contraste radiográfico. Grau de enegrecimento da imagem, então, o termo utilizado é a densidade radiográfica. Também é encontrado na literatura como densidade fotográfica, Bom, essa densidade radiográfica ela pode ser ora alta, pode ser ora baixa. Ou seja, uma alta densidade radiográfica é aquela imagem escura e uma baixa densidade radiográfica é aquela imagem mais clara. Bom, analisamos também os conjuntos separadamente. O conjunto número 1, a gente observa que não existe uma variação entre o grau de enegrecimento. Portanto, o conjunto 1 não apresenta contraste entre as estruturas. Assim como o conjunto 2 não varia, então também não apresenta contraste. E o conjunto número 3 de chumbo também, como não sofreu variação, esse contraste não surge, Então, reforçando, porque esse contraste entre as formas do mesmo conjunto não existe, porque analisando os conjuntos separadamente, como por exemplo aqui o alumínio, vocês concluíram que, embora seja feito pelo mesmo material, a espessura deles não varia. E se a espessura não variou, ao ser expostos à radiação, essa variação, a atenuação será a mesma. Portanto, a informação deles será a mesma, resultando numa mesma densidade radiográfica. E também concluíram, então, que a forma do objeto não altera a sua atenuação, e sim a sua espessura. E o grau de enegrecimento, então, comparando os conjuntos diferentes. Eu vou fazer um exemplo aqui comparando os círculos, Existe uma variação, portanto, sim, existe um contraste entre esses graus de enegrecimento. Por que esse contraste acontece? Analisando o alumínio, o ferro e o chumbo, nós observamos que quando expostos à radiação, eles vão atenuá-la de forma diferente. O chumbo vocês denominaram zero informação, lembra? E o ferro e o alumínio apresentam variações energéticas, Então essa variação de energia vai me dar uma informação. E essa informação é traduzida como uma densidade radiográfica. Ora, tons escuros e bem claro para o chumbo, Isso por quê? Porque a massa específica dos materiais, do alumínio, do ferro e do chumbo, são diferentes. Ou seja, os átomos compostos do alumínio e o ferro e o chumbo são átomos diferentes. Então, numa mesma quantidade, eu vou ter massas específicas diferentes. E isso vai resultar numa atenuação da radiação em quantidades diferentes. E isso vai me dar uma informação diferente, uma informação em densidade radiográfica. Bom, densidade radiográfica versus massa específica, então. Bom, densidade radiográfica, a gente sabe que é aquele tom de cinza, A alta densidade nós denominamos aquela imagem muito escura. A baixa densidade, aquela imagem muito clara, pelo chumbo e alumínio, respectivamente, E a massa específica? A massa específica do alumínio é baixa, ou seja, os seus átomos não são tão grandes ou tão densos, quanto os átomos de chumbo. Então você percebe que o quê? Que o material que tem uma alta massa específica, ele vai gerar uma baixa densidade radiográfica. E o material que tem uma baixa massa específica vai gerar uma alta densidade radiográfica. Uma denominação para esses objetos, então. Aqueles objetos que não absorvem a radiação, não atenuam tanto a radiação, como o ferro e o alumínio, por exemplo, neste caso, eles são denominados radiolúcido. Eles permitem a passagem da radiação. Já aqueles objetos que barram a radiação ou absorvem a maior parte dela, são chamados de radioopaco.
Olha só, então o objeto radiolúcido ele vai aparecer em tom mais escuro, o objeto radiopaco vai aparecer em tom mais claro. É o que acontece quando nós analisamos o tecido ósseo, o ar e o tecido mole do nosso corpo. Esses tecido mole e o ar são radiolúcido e o osso seria um objeto radiopaco. Bom, e analisando então o grau de enegrecimento do conjunto 4, apresenta uma variação entre esse enegrecimento entre tons de cinzas? Sim, então existe aqui um contraste radiográfico. Por que esse contraste acontece? Essa resposta vocês já tinham, lembram? Em função da espessura do material. Quando expostos à mesma radiação, eles vão atenuar de forma diferente. Aquele degrau mais espesso, né, ele absorveu praticamente toda a energia, então a informação é zero. Já os outros degraus, a informação apareceu, né? Naquele degrau mais fino, uma informação mais forte, uma energia mais forte. Isso resulta o quê? Grau de enegrecimento, ou seja, densidade radiográfica. Como eu não tenho informação, eu não vou ter enegrecimento. Quando eu tenho informação, eu tenho o enegrecimento. Como acontece o registro dessa informação no filme radiográfico? Lembram? Bom, como é que isso vira isso? Né? Bom, então nós temos que primeiro organizar tudo direitinho, tá? O que nós temos? Um cabeçote que fabrica radiação X, nós temos um objeto, nós temos uma mesa de exames. Na mesa de exames nós temos o book, né, composto pela grade e pelo porta-chassi, que é aquela gavetinha, mas a gente vai falar deles em outra ocasião, tá? Nós vamos ficar mais com o cabeçote, o objeto e a mesa. Lembrando que quando você utiliza o book mural, é necessário que você se atente ao alinhamento entre o cabeçote, o foco, o objeto e o receptor de imagem. Nós utilizamos a mesa, né? Nós não utilizamos a grade, nós posicionamos os nossos artefatos sobre a mesa, né? Também sempre tomando cuidado com o alinhamento. Bom, então após alinhar e fazer a colimação, nós executamos uma exposição, é uma exposição simbólica, não é? E aí obtivemos então o nosso resultado. Esse aqui é um acessório muito importante para esse nosso experimento, o chassi radiográfico. O chassi radiográfico, ele possui tamanhos, né, de acordo com as estruturas a serem radiografadas. Claro que a tecnologia digital, ela proporciona uma variação menor de tamanhos, mas vamos ficar na analógica, que é o que a gente tem na sala de aula, né? Então esse é o chassi, ou o chamado cassete. O cassete radiográfico, ele tem dois lados, tá? Ele tem o lado de trás e o lado da frente, tá? O lado de trás, ele pode ser observado pelos botões, ou, né, as ferramentas para você abrir e fechar ele, né? Isso, então, representa a parte de trás do cassete radiográfico. Ele também traz as identificações do fabricante, tá? É muito importante que esse lado não fique voltado ao paciente, tá? Porque ele é confeccionado com chumbo e ele vai barrar a radiação. O lado que você deve expor, né, ou seja, posicionar a região anatômica do paciente é a parte da frente do cassete, tá? É essa parte lisa aqui, onde geralmente o técnico prende a identificação do exame e do paciente, tá? Bom, dentro do chassi radiográfico, né, eu tenho o ecrã, que são essas telas brancas aqui, essas lâminas brancas dentro do chassi radiográfico. Eu tenho o ecrã superior e eu tenho o ecrã inferior, aquele que vai ficar sobre o filme, aquele que vai ficar abaixo do filme, tá? Ele é confeccionado de um material fluorescente, ou seja, ele emite luz enquanto é perturbado, nesse caso pela radiação X. O que acontece com o ecrã radiográfico quando ele entra em contato com a radiação X? Ele brilha, só enquanto está sendo irradiado. Após o término da irradiação, ele deixa de brilhar, tá? Analisando então o chassi radiográfico numa visão lateral, o que nós temos? Nós temos um corte, fizemos um corte para poder observar dentro dele, né? Bom, a parte central aqui em roxo, né, em púrpura, representa o filme radiográfico, tá? Essas partes mais exteriores, né, do chassi radiográfico é o acolchoamento. São espumas, né, responsáveis por firmar, apertar o filme mesmo e não deixar espaços de ar entre o filme radiográfico e o ecrã radiográfico. Na parte de baixo da espuma, ó, tem uma lâmina de chumbo para evitar a radiação espalhada, para que ela não volte ao filme, né? Então por isso que você não pode usar esse lado, você tem que usar sempre o lado da frente, o lado liso,
Tá? Bom, então colado ao filme nós temos o ecrã radiográfico, aquela tela intensificadora, né? Que brilha na presença da radiação X. Então é mais ou menos assim. Ao expor o ecrã à radiação X, depois que ele absorve, ele brilha, né? Ele emite luz verde. Os ecrãs mais utilizados emitem uma luz verde. Então, o que aconteceu então quando nós fizemos a exposição do alumínio, do ferro e do chumbo, né? Bom, após a exposição, o alumínio, o ferro e o chumbo vão absorver a radiação X. O chumbo absorve totalmente, né? O ferro e o alumínio parcialmente. Acontece o que então? O ecrã não brilha naquela região onde tinha o chumbo. Brilha parcialmente nas regiões de alumínio e de ferro. E nos espaços entre as imagens, né, onde tinha o ar, ele brilha fortemente. Então, por isso que os tons aparecem no nosso filme radiográfico. A mesma coisa acontece com o nosso degrau, né? A parte mais espessa absorve totalmente a radiação, então a informação é zero. Já os degraus menos espessos, eles vão absorvendo parcialmente. E isso nos gera um contraste de luz, né? Um contraste de luz. E isso vai nos gerar o contraste radiográfico do nosso degrau. Observa que aqui o degrau mais fino, ele não absorveu quase nada de energia, então por isso que o tom dele é mais escuro. Já o degrau que absorveu toda a radiação, informação zero, não brilhou, então por isso que ficou claro no nosso filme radiográfico. Tá? A conclusão que nós tiramos também é que se você tiver materiais diferentes e houver a variação de espessura entre um deles, você pode obter a mesma densidade radiográfica. E as interações da radiação X predominantes nesses momentos, né? Iniciando pelos corpos ou os objetos de estudo. Bom, os corpos são formados por átomos. Lembra do modelo atômico de Bohr, que nós utilizamos bastante para estudar? Quando você pega aqui muitos átomos, a radiação, quando passa por ele, perde muita energia. Quando ela passa por poucos átomos ou átomos não tão densos, ela perde pouca energia. Isso vai gerar o contraste radiográfico, tá? Então, esse tom de cinza, né, esse contraste radiográfico, ele é denominado, então, ele acontece pela denominação que nós utilizamos, que é o espalhamento ou efeito Compton. Tá? Ele acontece sempre que a radiação atravessa os ossos, sempre que a radiação atravessa o tecido mole ou o ar. Ela vai perder mais energia ou vai perder menos energia. O que está acontecendo? Está acontecendo uma atenuação. Essa atenuação eu denomino efeito Compton. E no filme radiográfico, né? No ecrã radiográfico. Bom, o ecrã radiográfico também tem átomos lá na sua confecção, né? O que acontece quando essa diferença chega até o ecrã radiográfico? Os átomos vão absorver essa energia, vão se carregar com essa energia. E depois de se carregar, eles vão emitir essa energia. Esse raio-x foi absorvido e depois ele é emitido em forma de luz. Então aqui eu tenho luz. Esse efeito dessa transformação do raio-x em luz, dessa absorção e dessa emissão de energia, eu chamo de excitação atômica ou molecular, quando o átomo absorve e depois emite a radiação eletromagnética. Excitação atômica ou molecular. E no filme radiográfico, o que acontece no filme radiográfico? No filme radiográfico nós temos o haleto de prata, lembra do haleto de prata? E o que acontece quando a radiação, nesse caso a luz, interage com o haleto de prata? Ele acaba separando, né, as estruturas, ele arranca elétrons, ele faz uma ionização, gerando a prata metálica, né? Esse efeito é o efeito fotoelétrico. O fóton de luz desaparece, tá? E sobra apenas o elétron livre, que é capturado pelas estruturas do filme radiográfico. Mas a imagem ainda não está pronta para a visualização, né? É necessário o processamento radiográfico, que aí são 4 etapas. O filme, então, ele vai percorrer a primeira etapa, que é a etapa da revelação, depois ele vai para a fixação, vai passar por uma lavagem, por uma secagem, e está pronto, então, para a análise, né? Então, essa é a recapitulação para a aula de hoje. Tchau, tchau, espero vocês hoje à noite.